Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Encontro de prefeitos e prefeitas movimentou Brasília esta semana. O governo federal promoveu de terça-feira, dia 11, a quinta-feira, 13 de fevereiro, o encontro de novos prefeitos e prefeitas no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais, a SRI, da Presidência da República, o evento teve como objetivo aproximar o Executivo Federal dos municípios, facilitando o acesso a informações, recursos e ferramentas voltadas a gestores locais. Na abertura, o presidente Lula fez um balanço sobre a política de diálogo contínuo com prefeitos e governadores de todos os partidos, além de apresentar e receber propostas. A iniciativa contou com a parceria da Associação Brasileira de Municípios e o apoio da Confederação Nacional de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos. Correios, Sebrae, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal atuaram como patrocinadores, enquanto Serpro e Petrobras figuraram como parceiros institucionais. Ao todo, mais de 170 atividades simultâneas foram realizadas nos auditórios e salas do Centro de Convenções, envolvendo todos os ministérios e órgãos públicos com ações nos municípios. As pautas incluíram diretrizes federais, apresentação de programas e recursos disponíveis, além de orientações técnicas, administrativas e financeiras. Questões climáticas, eventos extremos e o fortalecimento do Pacto Federativo também integraram as discussões, reforçando a importância da articulação entre prefeituras, ministérios e demais órgãos governamentais. Os brasileiros elegeram no ano passado 5.568 novos gestores para o mandato de 2025-2028. O governo federal entende que esse processo de transição é um momento crucial para a continuidade das políticas públicas e para o fortalecimento das parcerias com as cidades. Para esse amplo debate, a terceira edição do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas reuniu mais de 20 mil pessoas. A programação foi organizada em 6 eixos temáticos: acelerar programas e ações do governo federal voltados para as cidades, governança climática e eventos extremos, assistência técnica e transferências governamentais, mulheres gestoras, governança, serviços e sistemas informatizados e reflexões sobre o Pacto Federativo. Esses eixos organizaram os conteúdos da programação. Alguns destaques da programação do evento incluíram conferências de ministros e ministras abordando programas de governo voltados para os municípios e anúncios e lançamentos, mesas e painéis sobre inovação e futuro sustentável, educação transformadora, cidades inteligentes e inclusivas, infraestrutura para o desenvolvimento, tecnologia a serviço da sociedade, economia verde e digital, parcerias estratégicas para o crescimento, planejamento e impacto regional, empreendedorismo social e inovação, inclusão digital e acessibilidade, entre outros. E ainda ocorreram oficinas com foco em capacitação sobre elaboração de projetos, execução de obras, implementação de instrumentos, acesso e uso dos painéis de dados do governo federal para tomada de decisão e monitoramento, cadastros nos principais programas do governo federal, inteligência artificial, transformação digital e outros temas voltados para a melhoria da gestão local. TCU avalia o uso dos municípios no Portal Nacional de Contratações Públicas. O Tribunal de Contas da União publicou em janeiro um relatório que atualiza o diagnóstico de implementação da Lei nº 14.133 de 2021, a chamada Nova Lei de Licitações. O estudo é baseado em dados extraídos do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, entre 1º de agosto de 2021 e 30 de junho de 2024. O PNCP, criado com a própria lei, é a plataforma oficial para centralizar e dar publicidade aos atos referentes às contratações públicas, incluindo processos licitatórios e contratações diretas que envolvam todas as entidades da União, incluindo órgãos de esferas federais, estaduais e municipais. Embora o relatório reconheça a ampliação do uso do PNCP nos últimos meses, também destaca que persistem inconsistências e lacunas na alimentação dos dados, especialmente em nível municipal.
A maioria das prefeituras ainda se encontra em processo de adaptação à nova lei de licitações, fator que tem sido um entrave na adesão ao Portal Nacional de Contratações Públicas. Para o Tribunal de Contas da União, a ausência de registros completos dos processos licitatórios pode prejudicar a intenção original da legislação, que busca fazer do PNCP um grande repositório de informações qualificadas, de modo a garantir maior transparência, controle social e institucional das ações de compras públicas. Em comparação com o levantamento anterior, que cobriu o período de agosto de 2021 a julho de 2023 e apontava 73,3% de registros com algum tipo de falha, o novo estudo mostra um agravamento do problema. Os dados do levantamento mais recente mostram que 86,4% das contratações apresentam inconsistências. Entre elas destacam-se falta de registro do poder ou da esfera de governo da unidade responsável pela licitação, quando a informação aparece como não se aplica, contratações sem indicação do critério de julgamento e do modo de disputa, não se aplica para ambos os campos, e valores estimados nulos ou valores homologados nulos, bem como a situação resultado não publicado. Outra distorção identificada nesta pesquisa do TCU ocorre nas contratações originadas a partir de atas de registro de preços. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os montantes homologados informados no PNCP, quando publicados, consideram apenas os valores do órgão gerenciador, deixando de lado a totalidade dos participantes das atas. O TCU ressalta que a visibilidade dos processos licitatórios no PNCP é fundamental para fortalecer o controle social e as ações de fiscalização, pois permite que cidadãos, órgãos de controle e demais interessados acompanhem como são conduzidas as contratações públicas no país. As lacunas e inconsistências podem, assim, comprometer a eficácia do monitoramento, a confiabilidade das informações e a efetividade do controle social. Além disso, as autoridades do TCU avaliam que as medidas necessárias para corrigir esses problemas não são, em geral, de difícil implementação, tampouco exigiriam altos custos operacionais. Ainda assim, não houve avanços suficientes desde o primeiro diagnóstico, o que preocupa o órgão fiscalizador. Em consequência das conclusões, o tribunal encaminhou cópia do acórdão aos órgãos e entidades envolvidos no processo para que, juntamente com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, possam adotar soluções que assegurem a completa e correta alimentação do PNCP. O processo em questão tem como relator o ministro Benjamin Zinler, que enfatizou a necessidade das informações serem confiáveis e padronizadas de modo a viabilizar o exercício de controle tanto pelas instituições quanto pela sociedade em geral. A expectativa, conforme o TCU, é que, com base nessas recomendações, ocorra uma evolução gradativa na utilização do PNCP, contribuindo para elevar o grau de transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos sob a égide da nova Lei de Licitações. Leia a íntegra da decisão, o Acórdão 215/2025 plenário, acessando o link disponível em portalconvênios.com. Contrata Mais Brasil. Como funciona a nova plataforma para MEIs nas compras públicas? O governo federal lançou na terça-feira, 11 de fevereiro, a plataforma Contrata Mais Brasil, voltada inicialmente para microempreendedores individuais, os MEIs. O objetivo é facilitar o acesso desses profissionais a contratações públicas em todos os níveis de governo, prefeituras, estados e União, para serviços como pintura, encanamento, elétrica e alvenaria. A estimativa do governo aponta que, na primeira fase, os serviços de manutenção e pequenos reparos somem quase 6 bilhões de reais ao ano em contratações públicas. Apesar do número de 16 milhões de MEIs ativos no Brasil, apenas 70 mil estão cadastrados como fornecedores do governo federal. A plataforma busca ampliar essa participação sem necessidade de mudanças na legislação vigente, garantindo gratuidade tanto para os MEIs quanto para os órgãos públicos. O Contrata Mais Brasil opera como um ambiente digital de compras governamentais amparado pela Lei nº 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, pelo Decreto nº 11.878 de 2024, que regulamenta o credenciamento de fornecedores, e pela Instrução Normativa SEGES-MGI nº 52 de 2025, que instituiu a plataforma. O valor dos contratos nesta fase inicial chega a R$ 12.545,11, conforme estabelecido no edital de credenciamento 3 de 2025.
Quando um órgão público precisa de serviços como pintura ou reparos, a demanda é publicada na plataforma. Os MEIs cadastrados na mesma área de atuação recebem uma notificação e podem enviar propostas online. Após a análise, o órgão define a contratação em um processo que pode levar cerca de 5 dias. O modelo dispensa a elaboração de editais e estudos técnicos preliminares para cada demanda específica, pois esses procedimentos são feitos previamente pelo governo federal na etapa de criação de cada linha de fornecimento. Nas próximas etapas, o Contrata Mais Brasil pretende atender micro e pequenas empresas, agricultores familiares e cooperativas, chegando posteriormente a todos os segmentos empresariais. O governo informa que, somando compras em todos os níveis, federal, estadual e municipal, o total gasto em bens e serviços comuns chega a 554 bilhões de reais anuais, divididos em 809 mil contratações. A plataforma é resultado de uma colaboração entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Advocacia Geral da União, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Secretaria de Relações Institucionais, a Agência Brasileira para o Desenvolvimento Industrial, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Serviço Federal de Processamento de Dados e a Prefeitura de Recife. A proposta se inspira no programa GoMEI, criado pela Prefeitura de Recife. Para participar, o MEI precisa estar registrado no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, o SICAF, que dá acesso às contratações públicas. Depois, basta acessar o Contrata Mais Brasil com login gov.br, informar a área de atuação, por exemplo, encanador, pedreiro, eletricista, e concordar em receber notificações de oportunidades pelo WhatsApp. Caso haja demanda no município, o prestador pode submeter uma proposta por meio da plataforma. O governo afirma que o Contrata Mais Brasil pretende facilitar tanto o processo de compra governamental quanto a oferta de serviços, com a expectativa de reduzir a burocracia e criar mais oportunidades de trabalho para os microempreendedores individuais. Acesse o link disponível em portalconvênios.com e conheça a plataforma Contrata Mais Brasil. Brasil registra 52% de obras públicas paralisadas em 2024. Mais da metade das obras públicas encontram-se paralisadas no Brasil, totalizando até o fim de 2024 um investimento de 9 bilhões de reais por meio de recursos federais. Entretanto, o orçamento previsto para esses empreendimentos era de 29,4 bilhões, conforme aponta relatório do Tribunal de Contas da União. Levando-se em conta todas as obras analisadas no estudo, inclusive as que ainda estão em execução, o valor estimado para investimentos chega a 110,5 bilhões, mas apenas 24,2 bilhões de reais foram efetivamente aplicados até agora. De acordo com Leandro Moreira, engenheiro civil, professor da Universidade Federal do Ceará e doutorando no grupo de modelagem de estruturas de concreto da USP, a falta de recursos adequados para esse tipo de empreendimento afeta principalmente a população, que contribui com impostos, mas não recebe os serviços essenciais de que precisa. E a importância do investimento em infraestrutura é lógica, né? É direta, e advém justamente desse custo logístico. Quando se faz um investimento, espera-se que tenha um retorno. Então, o investimento em infraestrutura ele tem um retorno, que obviamente que dentro de um planejamento, mas assim, espera-se um retorno efetivo para que realmente a gente tenha ali um desenvolvimento adequado do nosso país. Entre os órgãos que repassam recursos financeiros para a execução de obras, o destaque é para o Ministério da Saúde. Os empreendimentos paralisados no Brasil nesse campo chegam a 4.580. O Ministério da Educação aparece em sequência com 4.434. A situação em relação a outros órgãos é a seguinte: Ministério das Cidades, 1.269 obras paralisadas. Ministério do Turismo, 381 obras. Ministério do Esporte, 331. FUNASA, 249 obras paralisadas. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 234 obras. E Ministério da Agricultura e Pecuária, 215 obras paralisadas. A maioria das obras paralisadas está localizada no Maranhão. A unidade da federação registra um total de 1.232 empreendimentos paralisados. No estado, o investimento previsto é de R$1 bilhão, mas apenas cerca de 206 milhões foram aplicados até agora. O Distrito Federal, por sua vez, tem o menor número de obras paralisadas entre as unidades da federação, com um total de 10.
De maneira geral, no país, os setores de saúde e de educação são os mais afetados. Juntas, essas áreas somam 8.674 obras paralisadas. Confira em portalconvênios.com o gráfico com o valor total de investimentos em obras paralisadas por unidade federativa e acesse o acompanhamento completo do TCU sobre obras paralisadas em todo o país. Entenda os 7 novos itens do CALC e suas implicações. A partir de segunda-feira, 17 de fevereiro, o extrato do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, o CALC, ganhará 7 novos itens de verificação. A mudança, estabelecida pela Instrução Normativa STN/MF número 8 de 2025, substitui a norma anterior, IN número 3 de 2021, e tem como propósito tanto simplificar a comprovação de regularidade fiscal por parte dos Estados, Distrito Federal e municípios, quanto ampliar a transparência sobre o uso de recursos públicos. Embora sejam recém-incluídos no CALC, esses requisitos já constam no artigo 29 da Portaria Conjunta MGI-MF-CGU número 33 de 2023 e, portanto, não se tratam de novas exigências. O Tesouro Nacional destaca que a manutenção da situação regular nos diversos sistemas e cadastros federais é essencial para evitar impedimentos na celebração de convênios e contratos de repasse com a União. Em caso de dúvidas, gestores podem contar com o suporte dos canais de atendimento do transferegov.br, do CIOP e do próprio CALC. Entenda agora os 7 novos itens do CALC e suas implicações. Primeiro, regularidade no pagamento de precatórios judiciais. Esse item garante que o ente federado esteja em dia com suas obrigações financeiras decorrentes de decisões judiciais, conforme definidos nos artigos 101 e 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O pagamento correto e tempestivo de precatórios visa proteger os credores e evitar a acumulação de dívidas judiciais que possam comprometer as finanças públicas. Segundo, transparência da execução orçamentária e financeira em meio eletrônico de acesso público. Baseado no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 2, e no artigo 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse requisito assegura que a sociedade possa acompanhar em tempo real a destinação dos recursos orçamentários e financeiros. A transparência é fundamental para coibir irregularidades e promover o controle social sobre a gestão dos recursos públicos. Terceiro, adoção de Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle, SIAFIC. Previsto no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 3 da LRF e regulamentado pelo Decreto nº 10.540 de 2020, o SIAFIC unifica os dados de execução orçamentária, financeira e patrimonial. Com esse sistema, há uma padronização das informações e maior confiabilidade na comparação e no monitoramento dos gastos públicos, contribuindo para uma gestão mais eficiente e transparente. Quarto, regularidade na aplicação mínima de recursos do Fundeb destinados ao pagamento dos profissionais de educação básica. De acordo com o artigo 212-A, inciso 11 da Constituição Federal e demais normas correlatas, este requisito verifica se o ente federado cumpre o investimento mínimo exigido na remuneração dos profissionais que atuam na educação básica. O objetivo é valorizar o magistério e assegurar a melhoria contínua da qualidade de ensino público. Quinto, regularidade na aplicação mínima de recursos da complementação da União ao Fundeb na modalidade VAAT destinados a despesas de capital. Esse item checa se o ente cumpre o percentual obrigatório de investimentos em obras e equipamentos, conforme previsto no artigo 27 da Lei nº 14.113 de 2020. Assim, garante-se a ampliação e modernização da infraestrutura escolar, possibilitando melhores condições de ensino e aprendizagem. Sexto, regularidade na aplicação da proporção de 50% dos recursos da complementação da União ao Fundeb VAAT à educação infantil. Conforme estabelecido no artigo 212-A, parágrafo 3º da Constituição Federal, é necessário aplicar pelo menos metade dos recursos na educação infantil. O objetivo é fortalecer políticas voltadas às primeiras etapas de formação, consideradas fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. E sétimo, regularidade na destinação de recursos mínimos para a constituição do Fundeb. Previsto no artigo 212-A, inciso 2 da Constituição Federal, este requisito reforça a obrigação dos entes em contribuir adequadamente para a formação do fundo, garantindo que a educação receba os montantes necessários para seu funcionamento e crescimento.
O CALC é um serviço informatizado gerenciado pelo Tesouro Nacional, que consolida diariamente informações financeiras, fiscais e contábeis fornecidas por diferentes sistemas do governo federal. Seu propósito é simplificar a checagem do cumprimento de parte dos requisitos fiscais para a celebração de transferências voluntárias de recursos da União, além de facilitar o acesso público aos dados sobre a gestão fiscal dos entes da Federação. Com os novos itens, a expectativa é que haja maior clareza e segurança jurídica no uso das verbas públicas, beneficiando os gestores mais eficientes. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!